Hoje eu vou analisar um artigo que fala sobre a crise na Grécia. Esse artigo aqui é o melhor artigo que eu já achei. Então vamos lá. Eu fiz por parágrafos, tá? A dificuldade de abandono da taxa de câmbio fixo pela Grécia é muito maior que a enfrentada pela Argentina. Então isso aqui é a síntese do artigo dele. Ele fala que a situação na Grécia está pior do que na Argentina. E na Argentina já foi um terror. O segundo parágrafo, tá? Diz pouca coisa, não vou analisar. O terceiro também não. Agora no quarto. O tema comum a ambas as crises é a dificuldade do ajuste sobre taxas fixas de câmbio potencializada por problemas fiscais. Então aqui está o problema na Grécia. Adotar o euro, não poderia ter adotado o euro. E o governo também não está conseguindo arrecadar tributos como ele está gastando. Então é isso aqui o problema, é simples, mas é difícil de resolver. Então ele fala que na Argentina a situação das contas fiscais estavam bem melhores do que da Grécia. Por muito menos outros países, Grécia inclusive, já teriam iniciado a mãe de todas as revoltas. Por quê? Porque a Argentina fez ajustes muito fortes, o aperto fiscal era muito forte. Então ele fala que a Grécia não aguentaria fazer um ajuste igual ao da Argentina. A Argentina fez muito forte, mas mesmo assim teve que abandonar o câmbio fixo, a paridade cambial com o dólar. A dívida pública argentina era dominada em dólar, tá? A mesma coisa que acontece com a dívida grega, que é denominada em euro. Então, quando um país tem a sua dívida denominada em outra moeda, isso aqui é um grande pecado, não tem como ele sair. Então, ele vai fazer uma reestruturação da dívida, a Grécia vai fazer uma reestruturação da dívida. Calote para os íntimos. Então o pessoal tenta dourar a pílula, tenta usar eufemismos, tá? Mas esse convite que eles estão fazendo para os bancos privados é intimando eles a receber o calote. Qual que seria a solução para o problema da competitividade? Você tem que desvalorizar a moeda do país, mas como está sob câmbio fixo, a única maneira de fazer a desvalorização da moeda é fazer deflação. E deflação, gente, ninguém suporta. O cara deixa o salário dele cair pela metade com a desvalorização cambial, mas não com deflação. É por isso que tem que abandonar o euro. A Grécia vai ter que abandonar o euro. Então, a rigidez, o que acontece? Vai provocar uma recessão duradoura na Grécia, se não abandonar o euro. E com isso faz uma armadilha, porque a arrecadação tributária acaba diminuindo e vai levar a reestruturação, ao calote. Então a mesma coisa que aconteceu na Argentina está acontecendo na Grécia, só que agravado, pior ainda. Porque o problema fiscal na Grécia está pior do que na Argentina. E o governo grego, ele não vai fazer igual na Argentina, fazer os mesmos cortes, mesmo porque ele está lá dentro da Europa, a Europa vai socorrer ele. Então, nesse ponto, a Grécia está melhor. A Argentina foi jogada, né, no canto, porque ela não tinha nenhum país aqui perto, só o Brasil mesmo para socorrer. Então, há uma grande dificuldade de abandono da taxa de câmbio fixo. Por que a dificuldade? Na Argentina, a paridade estava na Constituição. Agora lá foi um grande acordo da zona do euro. Então como que se faz para abandonar o euro? Vão ter que voltar a moeda antiga, não tem papel moeda, esse trem é complicado. O Brasil já fez aqueles planos para acabar com a hiperinflação, então fazia feriados bancários, tá? Mas mesmo assim é muito complicado, você tem que elaborar o plano em sigilo, não pode vazar, tem que ficar mentindo, falando que não está elaborando o plano, sendo que está elaborando. Então é muito complicado abandonar a taxa de câmbio fixa. Então, em outras palavras, a Grécia vai ter que abandonar o euro. E isso vai levar ao calote, depois calote. E também vai trocar a moeda, tá? No qual é denominada a dívida. Ou seja, a Grécia vai ter que fazer dívida pública na própria moeda, largar a mão de fazer dívida denominada em euro. Porque ela não tá, quando você faz dívida na própria moeda, você fabrica moeda e paga a dívida com inflação. Se a dívida é denominada em moeda que você não controla, você não consegue dar esse golpe no mercado financeiro. Daí a dificuldade enfrentada pela Grécia.
Então ele vai falar que vai ter calote grego mesmo, não tem conversa, tá? Ele só não sabe se a União Europeia e o FMI também vão tomar esse calote. Mas então, se vai ter que fazer, por que eles não fazem de uma vez? Por que eles estão atrasando esse processo? Essa aqui que é a grande análise dele. Eles não fazem a reestruturação agora porque há um déficit primário, ou seja, se o cara parar de pagar as dívidas, mesmo assim ele não consegue pagar a comida do dia a dia. Então, mesmo que a Grécia interrompesse o serviço da sua dívida, ela não tem caixa para bancar o que ela compra. Então, aí ela teria que fazer um ajuste fiscal muito maior do que está sendo pedido hoje pelo FMI. Então, a Grécia vai ter que melhorar suas contas para poder dar o calote. Então, não é que com a melhora ela vai deixar de dar o calote, não. Para chegar ao ponto de poder dar o calote, ela não tem que melhorar. Olha só a situação. Então eles estão postergando, tá? Essa troca voluntária, isso aqui é calote, gente, não tem troca voluntária. Mas isso aqui já aconteceu na Argentina, tá? A história está se repetindo. Quem estudou o caso argentino vai ver mais ou menos os passos que vão ser seguidos pela Grécia. E ele volta a falar mais uma vez que não vai ser possível evitar o calote. Bom, e no próximo artigo ele vai analisar as consequências do calote grego, tá? Que é a coisa mais interessante. Vamos esperar para ver como é que vai ser. Eu trouxe aqui um gráfico para vocês verem como que era a Argentina. Ó. Então a Argentina estava com, aqui na escala da direita, as contas correntes, tá? Ela estava deficitária e o PIB crescendo, até que o déficit ficou muito pesado, a dívida externa se acumulou, a dívida pública denominada em dólar se acumulou, então ela começou a ter recessão. E no ano que ela fez o abandono do dólar, que ela tirou a paridade, teve uma recessão maior ainda, mas nos anos seguintes teve crescimento. Então isso aqui é muito doloroso, é muito complicado, mas realmente resolve. Mas o que resolve mesmo? Resolve mesmo é abandonar a paridade. Aqui eu fiz câmbio, eu medi pelo PIB/PPP barra PIB, tá? Na escala da direita. Então vocês vejam que as contas correntes elas andaram quase que juntas com o câmbio. Quando você desvalorizou o peso, automaticamente o câmbio, as contas correntes melhoraram. Então, esse que é o grande segredo, não tem outra saída para a Grécia, eles vão ter que abandonar o euro. Falou, moçada?